Pessoal, hoje a gente vai continuar discutindo o jogo do Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Porque a discussão em cima da história tá muito grande. A polêmica não ficou só envolvendo o Batman e toda aquela cutscene do Batman. Não, na verdade ela vai muito além e chega até os membros da Liga da Justiça, especialmente o Lanterna Verde John Stewart. Porque acontece algo envolvendo o Lanterna Verde John Stewart que por si só é um grande erro envolvendo o lore dos Lanternas Verdes. E esse é um erro tão grosseiro que algumas pessoas estão achando que, na verdade, foi um erro de propósito para dar uma dica envolvendo um grande plot twist envolvendo a Liga da Justiça. Até porque, se você olhar toda a história do jogo e tudo que acontece com os membros da Liga da Justiça, a gente pode ter várias dicas escondidas do que está acontecendo ali. Então, agora que a gente já viu toda a história, todas essas cutscenes e todos os diálogos, a gente pode fazer essa teoria do que aconteceu com a Liga da Justiça no final do jogo. Mas só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E só para deixar bem claro, esse vídeo vai ter spoilers com alguns acontecimentos envolvendo a história do jogo. Porque simplesmente é impossível falar desse assunto sem ter spoilers. E beleza, agora que o jogo saiu e a gente tem todas essas cutscenes, a gente consegue traçar algumas teorias do que está acontecendo. Porque tem algumas coisas muito estranhas acontecendo na história. E vamos começar falando do primeiro membro que você acaba matando, que é o Flash. No início do jogo, o Flash ele ainda é um dos heróis. Ele não foi contaminado pelo Brainiac. É o Flash, inclusive, que permite o Esquadrão Suicida a fugir da primeira investida do Lanterna Verde John Stewart. Flash e Lanterna Verde lutam, e quem acaba levando a pior é o Flash, que fica um pouco debilitado, e o Esquadrão Suicida depois vai encontrar o Flash e levar ele para um negócio do museu do Batman. E é aqui que vai ter a cutscene mais importante com todas essas teorias. Como o Flash vai estar desacordado, o Capitão Boomerang vai estar meio que conversando com o herói, e é aí que, meio que sem querer, ele acaba cortando um dos dedos do Flash. E como se fosse uma espécie de troféu, o Capitão Boomerang pega esse dedo para ele. Logo depois, o Batman, que já está sendo controlado pelo Brainiac, aparece ali, derruba todos os membros do Esquadrão Suicida, e antes que ele pudesse matar a Arlequina, o Flash consegue impedir que o Batman atire a queima-roupa nela e salva o Esquadrão Suicida. Só que é isso que também permite o Batman enfrentar o Flash e dar vários socos nele até que ele é interrompido pelo Brainiac do comunicador. É o Brainiac que vai avisar o Batman para ele teletransportar o corpo do Flash para ele transformar o Flash, num dos servos dele. E aqui tem um negócio importante, que é essa tecnologia de teletransporte, que é um negócio que eu vou falar mais para frente. Mas bem, a partir desse momento, quando o Flash aparece de novo, ele volta completamente do mal. Mas se você olhar para o Flash, você vai perceber que ele recuperou o dedo que ele perdeu lá do Capitão Boomerang. Dedo, aliás, que é importante para a própria história, porque eles usam esse dedo para acessar uma parte interna do Hall da Justiça. E assim, é bem verdade que o Flash tem fator de cura, mas talvez não seja um fator de cura assim tão poderoso para ele recuperar um dedo inteiro. Ou talvez até seja dentro desse universo do Arkham. O fator de cura dele poderia ser algo nível Wolverine. Mas o fato é que o Flash está sem um dedo, ele é capturado pelo Batman, levado para o Brainiac, e quando ele volta, ele está com 5 dedos e agora do mal. Continuando a história, você vai fazer algumas outras missões até que finalmente tem a chance de derrotar esse Flash. Tem a luta do chefão e tudo mais, e quando você derrota ele, ele de fato morreu. Só que tem um detalhe muito importante depois da morte do Flash, porque é quando começam a aparecer alguns capangas do Brainiac que usam a força da aceleração. É como se fossem Brainiacs capangas aliens com poderes do Flash. Mas se o Flash é o único velocista dentro do universo Arkham, só ele teria acesso à Speed Force. E no momento que se mata o último velocista, ninguém mais conseguiria ter acesso à Speed Force. Então, como que o Brainiac poderia estar criando servos que usam a Speed Force para enfrentar o próprio Esquadrão Suicida se o Flash está morto? A única explicação possível é que esse cara que você matou seja um clone do Flash, e que o verdadeiro corpo do Flash está em algum outro lugar, na qual a gente não tem acesso, e foi com esse corpo que ele clonou o Flash, e é por isso que o Flash teria todos os dedos na mão, porque ele é um clone perfeito a partir do DNA do Flash, misturado com o DNA do Brainiac. Uma outra dica que apoia essa teoria que são clones do Brainiac
é quando a Mulher Maravilha usa o laço da verdade no Flash. Porque ele fica ali momentaneamente do lado do bem, e ele diz pra Diana que a única alternativa que tem para salvar o mundo é se eles morrerem. Mas ele pode estar se referindo diretamente dos clones e não dos originais. Então, pro Flash, a gente tem essas 3 dicas que eu acho que realmente são muito grandes. Principalmente o negócio do dedo e a Speed Force. E depois que você mata o Flash, o membro seguinte que você vai acabar matando é o Lanterna Verde John Stewart. E aqui com o Lanterna Verde acontecem algumas coisas que são muito suspeitas. Desde o início do jogo, o Lanterna Verde já tá do mal. Ele, na verdade, é o primeiro contato que você tem de um membro da Liga da Justiça possuído pelo Brainiac. Até o momento da batalha final, não há nenhuma dica que não possa ser o verdadeiro John Stewart. E é na batalha final do John Stewart que eu queria conversar com vocês. Você luta ali normalmente com ele, ele faz uns construtos. Quando você derrota ele, ele cai em cima de um prédio. E cabe ao pistoleiro a dar o último tiro na cabeça do John Stewart. Ou seja, não há dúvida que ele morreu. Um tiro a queima-roupa não teria como sobreviver. Mas, logo na sequência, o Tubarão Rei quebra um dos dedos do Lanterna Verde para poder pegar o anel dos Lanternas Verdes. Ele coloca ali no dedo dele, ou melhor, nas barbatanas dele, e recitando o lema dos Lanternas Verdes, ele vira um Lanterna Verde, cria um construto de um tubarão gigante e consegue quebrar momentaneamente o escudo que protegia a nave do Brainiac. Depois disso, o Tubarão Rei meio que perde o controle do anel e todos os membros do Esquadrão Suicida ajudam ele a tirar o anel, que acaba caindo numa espécie de rio que tem ali em Metrópolis. E é essa parte que os fãs do Lanterna Verde também estão indignados. Veja só, não foram só os fãs do Batman. E o erro tá justamente na morte do John Stewart. Se o John Stewart morreu, o anel dele deveria ter saído do seu dedo automaticamente e ter procurado um novo hospedeiro. Esse é o beabá dos Lanternas Verdes. Talvez seja uma das primeiras coisas que você fique sabendo quando vai ler as HQs do Lanterna Verde. Só que aqui, nesse caso da cutscene, não acontece isso. O Lanterna Verde morre, fica ali deitado no chão, passam vários minutos e o Tubarão Rei simplesmente pega o anel. Ele não é escolhido para ser o novo Lanterna Verde. Então, como pode a Rocksteady, que faz tantas pesquisas, faz tantos easter eggs envolvendo a franquia da DC, do Batman, e coloca nos seus jogos, como que ela não iria perceber um erro tão grosseiro? E uma das teorias indica que isso não foi um erro, e sim uma dica de propósito para dizer que o John Stewart de fato não morreu. E a pessoa que você matou ali é mais um clone da Liga da Justiça. Você matou um clone do John Stewart. E claro, se ele matou um clone, o anel não vai atrás de um hospedeiro, porque ele ainda acha que o John Stewart está vivo. Só que como o verdadeiro John Stewart deve estar em algum lugar inconsciente, e ele não está clamando pelo anel, não tem por que o anel sair do dedo do Lanterna Verde clone que morreu. E essa é a única explicação possível do porquê que o Tubarão Rei consegue pegar o anel do John Stewart. E ele consegue utilizar o anel porque ele tem força de vontade suficiente para usar o anel. E como talvez a força de vontade do John Stewart esteja debilitada porque ele pode estar preso em algum lugar, não é muito difícil do Tubarão Rei utilizar o anel com a sua força de vontade. Então essa teoria do John Stewart reforça a teoria do Flash de que esses dois personagens são clones. E é talvez por isso que a cutscene deixa tão claro que o Anel dos Lanternas caiu num rio, porque depois, numa outra temporada, num novo capítulo que vai ter esse jogo, porque é live service, pode acontecer deles pegarem o anel que está debaixo do rio. E bem, é uma ponta solta que pode ser resolvida depois, porque é um jogo de serviço. E beleza, até aqui, esses dois personagens, existe uma alta possibilidade deles terem sido clones. E beleza, vamos pro próximo membro que acaba morrendo, que é a Mulher Maravilha. E bem, a Mulher Maravilha é uma das personagens que não é corrompida pelo Brainiac. E isso, na verdade, está dentro do lore da Mulher Maravilha, porque ela não pode ser controlada por outras pessoas mentalmente, ela não pode sofrer lavagem cerebral. Ela tem um negócio que é tipo a clarividência de Atena. Mas claro, já aconteceu dentro do lore da Mulher Maravilha de apagar a memória dela. E eu acho que o principal caso foi lá do Maxwell Lord. O Maxwell Lord fez todo mundo esquecer dele e a Mulher Maravilha acabou sendo uma dessas pessoas. Mas enfim, no jogo a Mulher Maravilha está determinada a salvar os membros da Liga da Justiça. Ela está realmente agindo como se fosse a protagonista da própria história. Porque o que aconteceria se fosse uma história contada através de um membro da Liga da Justiça? É ele tentando salvar os outros membros. E é o que a Mulher Maravilha tenta fazer aqui. Ao invés de construir uma espada de kryptonita para matar o Superman, ela cria um escudo de kryptonita. E é a partir daí que ela vai lutar contra o Superman num ponto avançado lá da história. Só que é aqui que acontece algo um tanto quanto estranho.
O escudo de Kryptonita da Mulher Maravilha não funciona tão bem contra esse Superman. Durante essa luta, a Diana vai perceber que ela não tem escolha a não ser tentar matar o Superman, e é quando ela enfia um pedaço de Kryptonita no peito do Clark. E aí sim a Kryptonita parece ter um certo efeito no Superman, mas também bem pouquinho, porque o Superman logo se levanta, dá uma visão de calor, que é o que acaba definindo, né, o destino da Mulher Maravilha. E bem, aqui não tenha dúvida que a Mulher Maravilha morreu. Não é um clone, não é nada disso, é a verdadeira Mulher Maravilha morrendo. Agora, ela morre por causa da visão de calor e, estranhamente, parece que ela vira tipo cinzas. Só que você até poderia interpretar que, na verdade, ela não virou cinzas, e sim voltou a ser barro. Tem um painel clássico lá no Crise nas Infinitas Terras, que é quando a Mulher Maravilha acaba morrendo, e o painel todo é ela virando barro até ela ser refeita como criança. Então, a teoria que surgiu é que a Mulher Maravilha, ela morreu, mas ela voltou a ser barro para voltar à vida em algum momento do futuro. E assim, ó, essa é uma teoria muito boa, dado toda essa cena aí, porque não parece só dano de batalha da visão de calor. Parece que é algo a mais. O problema dessa teoria é que lá no Hall da Justiça, a Mulher Maravilha tem um holograma que diz ser filha de Zeus. E ser filha de Zeus não condiz com a origem dela ter sido feita no barro. E logo, essa teoria de que ela voltou para o barro para ser refeita no futuro vai por água abaixo. A não ser que exista uma outra explicação dela ter sido feita no barro, mas também ser filha de Zeus. Enfim, seria algo completamente inédito, que eu não sei se eles iriam utilizar para justificar o retorno dela no futuro. De um jeito ou de outro, essa é a única morte que dá para realmente cravar que ela morreu. E beleza, seguindo para o próximo membro que iria morrer é o Batman. O Batman aparece desde o início da história já comprometido pelo Brainiac, e ele aparece várias vezes ao longo da história, bem de longe, observando o Esquadrão Suicida, ou então pelas comunicações que você hackeia e consegue escutar o que os membros da Liga da Justiça estão falando. E por causa disso, o Batman do Kevin Conroy tem muitas falas ao longo do jogo. Eu não consegui encontrar muitas falas que possam dizer que eles sejam clones, a não ser uma durante a luta com o Batman na Batcaverna, que é a luta que você enfrenta para derrotar mesmo o Batman. O Batman disse que o Brainiac pediu para ele cuidar dos corpos dos membros do Esquadrão Suicida para que no futuro eles também virem servos do Brainiac. Então esse cuidar dos corpos poderia ser interpretado como algo de levar para uma cápsula e eles ficarem em estado de hibernação, para que aí sim o Brainiac possa clonar eles. Mas é uma frase meio interpretativa. Pode ser isso ou pode ser só o óbvio de cuidar dos corpos para eles virarem do mal mesmo. Agora, o que acontece depois também é muito importante, porque você derrota o Batman, mas ele não morre imediatamente. Você leva esse Batman para o Lex Luthor da Terra 2, que tem um laboratório dele, e o Lex Luthor vai fazer uma experiência no Batman para tentar encontrar um jeito de derrotar o Superman. Então, efetivamente, o Luthor analisa o DNA do Batman, e é daí que ele vai fazer a Kryptonita Dourada, que é o que eles vão utilizar depois para derrotar o Superman. Agora, como que o Luthor, a partir do DNA do Batman, conseguiu fazer uma Kryptonita? Tipo, não tem lógica alguma. A não ser que esse Batman seja um clone também. Porque se o Batman é um clone com parte do DNA do Brainiac, o que iria explicar por que eles ficam do mal, e iria explicar também por que ele consegue tirar a Kryptonita Dourada a partir do DNA do Batman. Porque esse mesmo DNA do Brainiac é compartilhado com o Superman / Brainiac. Eu sei que é um pouco absurdo, afinal de contas é uma lógica de quadrinhos. É isso porque é isso, e isso coloca o Batman que morre naquela cutscene polêmica como o Batman clone. É claro que o Esquadrão Suicida não sabe que ele é um clone. A gente que está especulando algo que vai acontecer no futuro. Mas os leakers bem que avisaram que poderia ter dicas de que os heróis não são verdadeiros heróis ali, e de fato a gente encontrou essas dicas. Então, é possível realmente que eles sejam clones. E agora só nos resta o Superman. O Superman aparece muito pouco durante a história. E a batalha final só acontece quando você mata o Batman e usa ele como lure, né, para atrair o Superman. A única dica que talvez esse Superman seja um clone é a luta que ele tem com a Mulher Maravilha, porque o Superman não parece ser atingido assim tão fortemente pela Kryptonita. A Diana coloca uma pedra de Kryptonita no peito dele e mesmo assim ele se levanta e dá uma visão de calor brutal nela. Se o Superman é um clone do Brainiac, e o Brainiac sabe que ele tem fraqueza com Kryptonita, faz sentido ele fazer um clone aprimorado, que não vai sofrer tanto de Kryptonita quanto ele. Até porque, se ele é um clone,
parte do DNA dele vem do Brainiac. Então, parte do DNA é kryptoniano, parte do DNA, né, robótico é do Brainiac. DNA do Brainiac, né? DNA do Brainiac. Isso iria explicar porque ele não é tão impactado pela kryptonita. Ah, Gabriel, mas então por que ele foi afetado pela kryptonita dourada? E aí que tá a beleza dessa teoria. É que o Brainiac não sabia da existência de kryptonita dourada. Quem cria kryptonita dourada pela primeira vez na história desse universo é o Lex Luthor, a partir do DNA do Batman. Então como que ele poderia fazer um Superman fraco com kryptonita se ele nem sabia da existência desse negócio? Faz muito sentido. Então, para mim, essa também é uma forte evidência que esse Superman é um clone. E bem, partindo do pressuposto que todos esses membros eram clones, onde estão os verdadeiros? E aí eu acho que tem duas possibilidades. Ou eles estão na nave do Brainiac, ou eles estão na Torre de Vigilância. A gente sabe que existe uma Torre de Vigilância porque aparece lá no Hall da Justiça. Quando o Batman captura o Flash, ele usa um teletransporte. Pode ser o teletransporte da Torre de Vigilância. Então o Batman usa o teletransporte, vai para a Torre de Vigilância, deixa o corpo do Flash original lá, aí eles clonam e levam para Metrópolis. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que tá na nave do Brainiac. No final do jogo, inclusive, um personagem diz ali que eles vão precisar de todas as informações para quando eles entrarem na fortaleza do Brainiac. Então existe sim uma forte possibilidade dos heróis verdadeiros estarem lá na nave, em pods que deixam eles inconscientes. Uma das coisas que a gente sabe que vai ter na primeira temporada do jogo, que vai sair em março, são novas batalhas e skins alternativas dos membros da Liga da Justiça. A gente vê uma versão Super Brainiac do Superman e do Lanterna Verde John Stewart. Então, talvez aí nesse primeiro capítulo aí que vai ser lançado em março, eles confirmem que os heróis da Liga são clones e que o Brainiac pode, inclusive, clonar eles quantas vezes que eles quiser. Essa teoria dos clones realmente se encaixa nessa história e explicaria vários pequenos erros envolvendo o lore dos Lanternas Verdes, por exemplo. Como esse negócio aí do anel do John Stewart, não sei quando ele morre, que é tipo um absurdo não perceberem isso. Agora, também tem uma outra teoria além dos clones, que é a teoria de que o Brainiac vai ressuscitar esses membros da Liga da Justiça. Isso porque tem um áudio vazado que está totalmente sem contexto, mas é um áudio com a voz do Flash. E nesse áudio ele está fazendo claramente uma referência aos eventos da campanha principal do jogo, de quando eles eram vilões. E também tem um áudio da Amanda Waller dizendo que o Brainiac ressuscitou o Flash. O que eu acho que confirma que eles vão voltar. Agora, não quer dizer que só porque tem esse áudio aí dizendo que o Brainiac ressuscitou os heróis, que eles não eram clones ali na campanha principal. Porque esse áudio aí tá muito fora de contexto. Pode ter uma outra explicação do porquê que eles falam que o Brainiac ressuscitou os heróis. Talvez eles não saibam que é um clone e eles pensem que eles foram ressuscitados. Mas se esse áudio depois for realmente utilizado no jogo e ele se comprovar ser verdadeiro, isso confirma que o Flash que vai ressuscitar vai ter as memórias do Flash que a gente enfrentou na campanha. Tudo isso leva a crer que talvez eles sejam realmente ressuscitados, mas não tem como cravar isso ainda. Além disso, é um áudio de um negócio que vai ser mais pra frente. Tem esse negócio que pode estar fora de contexto e também eles podem mudar de ideia. Afinal de contas, é um jogo de serviço. Eles podem estar observando o que todo mundo está dizendo nas redes sociais, né, para escrever o roteiro final que eles podem até nem ter escrito ainda. Vai saber, né? Mas bem, essas são as duas teorias. De que eles são clones, né? E os verdadeiros estão presos em algum lugar e vão aparecer em algum outro momento da história, ou que eles vão ser ressuscitados. Pessoalmente, eu acho mais tolerável a ideia que eles sejam clones. Eles serem ressuscitados ainda não vai mudar muito o fato que eles mataram um monte de gente lá em Metrópolis, né? Com eles sendo controlados ou não. O clone você ainda pode dar uma passada de pano e dizer, né, mas eram clones. Sem falar que toda essa argumentação dos clones faz mais sentido por causa do anel do Lanterna Verde e a questão da Speed Force do Flash. Isso salva a história? Aí são outros 500, né? Eu vou fazer um vídeo comentando só a história, dando a minha opinião, mas eu sempre falei aqui que eu achava que esses heróis da Liga da Justiça não iriam morrer de verdade. E que iria ter um plot twist em algum momento nas próximas temporadas do jogo de serviço para ressuscitar eles. Era um plot twist que, na minha opinião, estava muito na cara. O meu grande problema com isso tudo é esse plot twist não vir agora. E a gente tem que esperar 9 meses para ver o bendito plot twist que tá na nossa cara agora, 2 dias depois do lançamento do jogo. Mas enfim, eu vou deixar essa opinião mais detalhada, né, no próximo vídeo que eu falar da história do Esquadrão Suicida. Uma coisa é certa, uma das teorias está certa, eles não vão morrer em definitivo. Eles vão com certeza voltar, mas com toda certeza absoluta, não há hipótese dessas mortes serem em definitivo dentro desse universo. Agora a gente tem que ver qual que é a explicação para eles voltarem.
clone, ressurreição, ou vem outros de outra terra pra ficar na terra do Arkham. Nossa, essa é a pior. Olha, sinceramente, eu não sei qual que é pior. Vir alguém de uma outra terra pra ocupar o espaço dos caras que morreram ali, ou o Brainiac ressuscitar eles da forma mais preguiçosa. O roteirista preguiçoso, hein? Meu Deus, não dá pra ser essa teoria. Essas duas aí são muito furadas. Que seja dos clones, é a mais aceitável. Mas enfim, gente, comentem aqui o que vocês acharam dessas teorias. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da Liga da Justiça estar viva. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.